Ele voltou mais cedo. Era para ser uma surpresa, mas acabou sendo um choque. Ao entrar na fazenda, tudo parecia normal. Silêncio, luxo, tranquilidade. Até que, ao longe, ele viu uma cena que fez seu coração parar. Uma senhora curvada, quase sem forças, carregando 2 baldes pesados sob o sol escaldante, com os passos lentos, o corpo tremendo e lágrimas misturadas ao suor. Ele deu mais alguns passos. E então reconheceu. Era a sua mãe. Mas o pior ainda estava por vir. Sentada logo à frente, vestida de forma impecável, com uma taça de vinho nas mãos, estava sua noiva. Rindo, apontando, se divertindo com o sofrimento daquela mulher. Naquele instante, algo dentro dele quebrou. A mulher com quem ele planejava o futuro estava destruindo o passado que o construiu. E o que ele fez em seguida, ninguém estava preparado para ver. Antes de continuarmos essa história, lembre-se de se inscrever no canal e comentar seu nome e de qual cidade você está assistindo. Mas para entender o que levou até aquele momento, é preciso voltar um pouco. A fazenda de Giovanni Alcântara era daquele tipo de lugar que faz a gente parar na beira da estrada só para olhar. Quilômetros de terra verde se abriam em todas as direções, cortados por uma estrada de pedra bege que levava até a sede principal. Uma construção enorme, de madeira nobre e pedra rústica, com janelas que iam do chão ao teto e uma varanda que olhava direto para as montanhas ao fundo. O sol da tarde batia naquela fachada de um jeito que fazia parecer que a casa brilhava por dentro. Giovanni tinha 42 anos, cabelos com os primeiros fios brancos nas têmporas e um jeito de andar que só quem construiu tudo do zero costuma ter, firme, sem pressa, mas sem parar. Filho de lavadeira, neto de roceiro, ele não herdou nada além do nome e de uma vontade que ninguém conseguia explicar direito. Trabalhou em obra, em feira, em caminhão frigorífico no frio das madrugadas. E um dia, sem que ninguém esperasse, inclusive ele mesmo, virou empresário. Depois virou grande. Depois virou o homem que comprava fazendas onde antes catava laranja. Mas no meio de tudo aquilo, de toda aquela conquista, havia uma pessoa que ele nunca esqueceu. Uma pessoa que estava lá no começo, quando não havia nada. Dona Marta. Ela tinha 66 anos e carregava no corpo tudo que a vida havia exigido. As mãos eram largas, com veias saltadas e manchas que o tempo não perdoa. Os pés já não aguentavam sapato fechado por muito tempo. E os olhos de Dona Marta, tinham aquela cor de café ralo, cansada, mas com algo dentro que não morria. Uma chama miúda, teimosa, igual a ela. Giovanni havia trazido a mãe para morar com ele na fazenda 2 anos atrás, depois que ela passou mal sozinha em casa e ficou no chão por quase 1 hora até que uma vizinha encontrou. Naquele dia, ele fechou o escritório no meio de uma reunião, pegou o primeiro voo e jurou que nunca mais deixaria ela sozinha. O que muita gente não sabia, porque Dona Marta não gostava de comentar, era que ela vivia com uma saúde que já não era mais a de antes. Os rins haviam começado a falhar devagar, como tudo que vai embora sem avisar. Ela tomava remédio controlado, bebia água no horário certo, precisava evitar esforço físico, calor em excesso, qualquer tipo de tensão. O médico havia sido claro, rotina tranquila, hidratação constante, sem estresse. Giovanni sabia de tudo isso. Cuidava dela como se ela fosse feita de vidro, mas sem que ela percebesse, porque Dona Marta odiava ser tratada como frágil. E então havia Rebeca. Rebeca Drummond tinha 35 anos, cabelos castanhos escuros sempre impecáveis, roupas que custavam o que Dona Marta jamais havia visto numa nota inteira. Ela havia chegado na vida de Giovanni 18 meses atrás, num jantar de negócios onde ele não pretendia se envolver com ninguém. Mas ela era inteligente, articulada, bonita do jeito que chama atenção sem parecer que está tentando. E Giovanni, que havia passado anos colocando a empresa antes de tudo, simplesmente cedeu. O noivado tinha sido discreto, um jantar só para 2, uma varanda com vista para o rio, e um anel que Dona Marta havia olhado por alguns segundos antes de sorrir e dizer apenas: "É bonito, meu filho." Só isso. Nada mais. Giovanni interpretou aquilo como timidez da mãe, como a dificuldade natural de uma mulher simples diante de algo que não conhecia. Nunca imaginou que por trás daquele silêncio havia uma percepção que ele ainda não tinha desenvolvido. As 2 mulheres viviam sob o mesmo teto. Dividiam a mesa, o café da manhã, o espaço da varanda. Giovanni as via juntas todo dia e achava que estava tudo bem. Personalidades diferentes, uma silenciosa e simples, a outra articulada e refinada,
mas convivendo sem atrito aparente. Ele acreditava nisso de verdade. Porque quando ele estava por perto, Rebeca era outra pessoa. O sorriso era sempre pronto. A voz, sempre gentil. Ela perguntava a Dona Marta se precisava de algo, colocava um copo d'água na mesinha ao lado dela antes mesmo de ser pedido, chamava de Dona Marta com uma leveza que parecia sincera. E Dona Marta recebia tudo aquilo com educação. Com aquele sorriso fechado que as pessoas mais velhas aprendem a usar quando não querem criar confusão. Giovanni não percebia o que havia por baixo. Não via como o olhar de Rebeca mudava quando ele saía do cômodo. Não ouvia o tom diferente que a voz dela assumia quando eram só as duas. Não notava como Dona Marta ficava ligeiramente mais quieta, mais recolhida, quando ele não estava por perto. A fazenda era linda. A vida parecia perfeita. Por fora. Foi numa segunda-feira cedo que tudo começou a mudar. Giovanni estava na varanda principal com o celular na mão e uma expressão que Dona Marta conhecia bem. Aquela mistura de concentração e preocupação que ele sempre tentava esconder, mas nunca conseguia. Era o rosto do filho quando algo pesado estava chegando. Quando ele precisava ir. A ligação tinha sido na noite anterior. Um dos sócios de uma empresa parceira, lá no sul, havia sinalizado um problema sério num contrato que envolvia uma das maiores obras que Giovanni tinha em andamento. Não era o tipo de coisa que se resolvia por telefone. Precisava de presença, de reunião, de olho no olho. Precisava dele. Giovanni não queria ir. Não naquela semana, não com aquela sensação estranha que não conseguia nomear. Mas os negócios não esperavam. Nunca esperavam. Ele passou a manhã organizando documentos, respondendo mensagens, passando orientações para o gerente da fazenda. E no meio de tudo aquilo, parou 2 vezes só para olhar para a mãe, que estava sentada na cadeira de palha da varanda dos fundos, com um terço nas mãos e os olhos no horizonte, alheia a tudo. Antes do almoço, ele foi até ela. Sentou no banco de madeira ao lado, sem dizer nada por um instante. Dona Marta percebeu a presença do filho e virou o rosto com aquele sorriso de sempre, aquele que era mais nos olhos do que na boca. Você vai ter que ir, né? Ela disse. Não perguntou. Sabia. Giovanni assentiu devagar. 2, 3 dias no máximo. Eu volto logo. Ela fez que sim com a cabeça, tranquila. Mas as mãos apertaram um pouco mais o terço. Pode ir, meu filho. Eu fico bem. Giovanni ficou olhando para ela por alguns segundos a mais do que o necessário. Via as marcas no rosto dela, as mãos que descansavam no colo, os pés dentro do chinelo velho que ela se recusava a trocar por um novo. E sentiu aquele aperto no peito que filhos que viram a mãe sofrer cedo demais conhecem muito bem. Bebe água de hora em hora, mãe. Não fica no sol. E se sentir qualquer coisa diferente, fala para Rebeca. Dona Marta sorriu de novo. Tá bom. Giovanni se levantou, foi até a cozinha buscar um copo d'água e deixou ali do lado dela antes de ir resolver o resto. Era um gesto pequeno. Quase nada. Mas era o que ele sabia fazer. À tarde, as malas já estavam prontas na entrada da casa. Rebeca estava no corredor, vestida com uma calça bege e uma blusa de seda cor de areia, os cabelos soltos pela primeira vez em dias. Ela tinha um jeito de se posicionar que chamava atenção sem esforço, sempre no lugar certo, sempre na hora certa. Giovanni a viu e, por um segundo, sentiu aquele calor que ainda não havia esfriado. Ele foi até ela. Segurou as 2 mãos dela dentro das suas e olhou direto nos olhos. Rebeca. A voz saiu mais séria do que ele pretendia. Preciso te pedir uma coisa. Ela inclinou levemente a cabeça, curiosa. Cuida bem dela. Ele não precisou dizer o nome. Ela já sofreu demais na vida. Tem a saúde dela para cuidar, a medicação no horário, a água. Qualquer coisa que pareça diferente, me liga. Qualquer hora. Rebeca ouviu tudo sem piscar. E então sorriu. Um sorriso calmo, seguro, daqueles que transmitem exatamente o que a outra pessoa precisa ouvir. Pode deixar. Amor. Eu cuido dela como se fosse minha própria mãe. Ela apertou as mãos dele. Vai tranquilo. Giovanni respirou fundo. Assentiu. Parecia aliviado. E naquele momento, ele realmente estava. O carro saiu pela estrada de pedra levantando uma poeira fina que o vento desmanchou devagar. Dona Marta, da varanda dos fundos, ouviu o motor se afastando sem levantar os olhos do horizonte.
Não precisava ver. Sabia. Rebeca ficou parada na entrada da casa até o carro sumir completamente na curva da estrada. E então o sorriso desapareceu. Não foi um processo lento. Não foi gradual. Foi instantâneo, como alguém que tira uma máscara depois de um longo dia. Os cantos da boca caíram. Os ombros relaxaram de um jeito diferente, não de alívio, mas de dispensa. Como quem larga um peso que estava carregando por obrigação. Ela virou de costas para a estrada e entrou na casa sem dizer nada. Passou pela sala sem olhar para os lados. Foi direto pro quarto. Jogou os cabelos para trás, pegou o celular e começou a responder mensagens como se nada tivesse acontecido. Lá fora, Dona Marta continuava na cadeira de palha. O terço nas mãos. Os olhos no horizonte. O sol da tarde esquentando devagar a varanda dos fundos. Ela não sabia o que estava por vir. Mas alguma coisa dentro dela, aquela parte antiga, aquela parte que a vida treinou a perceber perigo antes de ele aparecer, já havia sentido alguma coisa quando o carro dobrou na curva. Uma frieza. Um silêncio diferente. O tipo de silêncio que não é paz. O filho havia ido embora pedindo para ela ser bem cuidada. Mas quem ia cuidar dela, havia acabado de mostrar, naquele instante sem testemunhas, exatamente quem era. E nos dias que viriam, Dona Marta entenderia isso da pior forma possível. Na manhã seguinte, Dona Marta acordou cedo como sempre. O sol ainda estava nascendo quando ela saiu do quarto devagar, com o chinelo arrastando pelo corredor de madeira. Foi até a cozinha, colocou água para ferver, separou os remédios do dia num potinho de plástico que Giovanni havia comprado para ela não esquecer nenhum, e sentou à mesa esperando o chá ficar pronto. Era uma rotina simples, quase sem movimento, mas era dela, e ela gostava assim. Rebeca apareceu na cozinha uns 40 minutos depois. Cabelos presos, roupão de seda escura, expressão de quem havia dormido bem e não estava com disposição para conversa. Ela foi direto à máquina de café, preparou a própria xícara e ficou encostada na bancada olhando o celular. Dona Marta deu bom dia com a voz mansa de sempre. Rebeca respondeu sem levantar os olhos da tela. Um som. Quase uma sílaba. Algo entre um HM e um aceno que não chegou a acontecer. Dona Marta não comentou. Pegou o chá, tomou os remédios, lavou a xícara e foi para a varanda. Aquilo poderia ser só mau humor de manhã. Todo mundo tem. Ela não ia julgar. Mas o mau humor não passou. No almoço, Dona Marta perguntou se Rebeca queria que ela aquecesse a comida que a cozinheira havia deixado separada na geladeira. Era um gesto simples, o tipo de coisa que ela fazia naturalmente, porque foi assim que aprendeu, cuidar das pessoas ao redor antes de pensar em si mesma. Rebeca respondeu sem virar o rosto. Eu sei aquecer minha própria comida. Seco. Direto. Sem agressividade declarada, mas sem nenhuma gentileza também. Dona Marta fez que sim e não disse mais nada. À tarde, ela pediu com delicadeza se alguém poderia buscar a medicação que havia acabado, um dos remédios para pressão que precisava ser reposta na farmácia da cidade. Ela mesma não podia dirigir, e o gerente da fazenda havia saído cedo para resolver um problema no pasto. Rebeca estava no sofá, as pernas cruzadas, assistindo a algo no tablet com fone de ouvido. Dona Marta tocou levemente no ombro dela. Rebeca tirou um fone, só um, com uma impaciência que não tentou esconder. Dona Marta explicou a situação com cuidado. A medicação. A pressão. A farmácia. Rebeca ficou olhando para ela por alguns segundos com uma expressão que era difícil de nomear. Não era raiva. Era algo pior. Era indiferença. Fala pro seu Antônio quando ele voltar. E colocou o fone de volta no ouvido. O assunto estava encerrado. Pelo menos para Rebeca. Dona Marta voltou pro quarto, abriu a gaveta e contou os comprimidos que restavam. Tinha para mais 2 dias. Dava tempo. Tudo bem. Ela se sentou na beira da cama e ficou olhando para a janela por um momento. Não estava com raiva. Não era bem isso. Era uma tristeza mansa, daquelas que não fazem barulho, que só pesam. Ela sabia reconhecer quando não era bem-vinda num lugar. A vida havia ensinado isso cedo demais. No 3º dia, a frieza começou a ganhar forma. Rebeca havia passado a maior parte do tempo no escritório improvisado que montou no quarto de hóspedes. Ligações, reuniões por vídeo, papéis espalhados pela mesa. Giovanni havia ligado 2 vezes, e nas 2 vezes ela atendeu com a voz leve, bem-humorada,
dizendo que estava tudo ótimo, que Dona Marta estava bem, que não havia nada com que se preocupar. E desligava. E o rosto voltava ao que era antes. Naquele dia, Dona Marta havia derrubado sem querer um copo no corredor. O vidro quebrou em pedaços pequenos pelo chão de madeira. Ela foi buscar a vassoura, mas antes que chegasse ao corredor, Rebeca já estava lá, não para ajudar, mas porque havia ouvido barulho e saído para ver o que era. Ela olhou pro chão. Olhou para Dona Marta. E disse, com uma calma que era quase pior do que um grito: "Cê vai limpar isso, né?" Dona Marta respondeu que sim, claro, já estava indo buscar a vassoura. "E toma cuidado. Não quero ter que ficar limpando o quebrado por aí." Disse aquilo e voltou pro quarto. Dona Marta ficou parada por um segundo no corredor vazio. Depois foi buscar a vassoura. Varreu cada pedacinho de vidro com cuidado, recolheu tudo, jogou fora, passou um pano úmido. Fez tudo sozinha, devagar, sem reclamar. Mas quando terminou e voltou para a cozinha para lavar as mãos, ela percebeu que estavam tremendo. Não de raiva, de cansaço. Ela não ligou pro filho. Poderia ter ligado. Giovanni havia deixado claro: qualquer coisa, qualquer hora. Mas Dona Marta era daquelas mulheres que carregam o peso sozinha até não poder mais. Que preferem se calar a parecer que estão criando problema. Que têm medo, não de apanhar, não de gritar, mas de ser peso. De ser aquela que atrapalha. De ser o motivo de uma briga entre filho e noiva. Ela não queria isso. Então continuou em silêncio. E foi esse silêncio que abriu espaço para o que viria depois. Porque Rebeca percebeu que Dona Marta não ia reclamar. Percebeu que ela engolia. Percebeu que ela baixava a cabeça. E o que começou como frieza e impaciência, começou a ganhar outro nome. Um nome que Dona Marta conhecia desde criança. Desrespeito. E nos dias seguintes, ele chegou sem pedir licença. Foi no quarto dia que Rebeca cruzou uma linha que não tinha volta. Amanhã havia começado normal, ou pelo menos o que havia se tornado normal naquela fazenda sem Giovanni. Dona Marta na cozinha cedo, os remédios no horário, o chá, a varanda. Rebeca aparecendo mais tarde, sem cumprimento, sem olhar. Mas naquele dia tinha algo diferente no ar. Rebeca estava inquieta. Andava de um lado para o outro pela casa com o celular na mão, ligando, desligando, voltando a ligar. Algo nos negócios dela não estava saindo como esperado. Dava para perceber pela tensão no maxilar, pelo jeito que ela jogava o cabelo para trás com impaciência. Ela não era o tipo de mulher que escondia bem a frustração. Quando algo a contrariava, aquilo vazava por todos os lados. E Dona Marta estava no caminho errado na hora errada. Ela estava na área de serviço, passando uma roupa leve que havia lavado na véspera, um blusão de algodão, nada pesado. Era um dos poucos trabalhos que ainda fazia por conta própria, porque se sentir útil era importante para ela. O médico não havia proibido aquilo, desde que fosse com calma e sem esforço excessivo. Rebeca passou pela área de serviço sem parar, jogou um olhar rápido pro lado e disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo: "Quando terminar aí, arruma a sala. Tá um caos." Dona Marta ergueu os olhos. A sala não estava num caos. Estava levemente desarrumada, umas revistas fora do lugar, uma manta dobrada de qualquer jeito no sofá, 2 copos que Rebeca havia deixado na mesinha desde a noite anterior e não havia levado para a cozinha. Mas Dona Marta não respondeu isso. "Tá bem", ela disse. E continuou passando a roupa. Daquele dia em diante, virou rotina. Rebeca começou a agir como se a fazenda tivesse uma empregada doméstica à disposição, e como se esse papel pertencesse naturalmente a Dona Marta. Deixava os pratos na mesa depois de comer e não dizia nada. Jogava roupa úmida no cesto sem organizar. Espalhava documentos pela sala e depois reclamava que estava tudo bagunçado. E quando queria que algo fosse resolvido, não chamava o gerente, não chamava ninguém da equipe da fazenda. Chamava a Dona Marta. Com um tom que não pedia, que ordenava. "Dona Marta, recolhe isso aqui. Dona Marta, passa um pano na cozinha que tá sujo. Dona Marta, dobra aquelas roupas que estão na máquina." E Dona Marta ia. Sempre ia. Porque era assim que ela havia sido criada, com a ideia de que trabalho não envergonha ninguém, que ajudar é uma virtude, que reclamar é fraqueza. Mas havia uma diferença enorme entre ajudar por vontade e ser mandada por obrigação. E Dona Marta sentia essa diferença no corpo. Literalmente. No fim do dia,
As costas doíam mais. Os joelhos protestavam. E a pressão, que precisava se manter estável, começou a dar sinais de que não estava bem. Ela não falou nada. Numa tarde, ela estava abaixada organizando os armários da cozinha. Tarefa que Rebeca havia pedido como se fosse urgente, como se aquilo não pudesse esperar, quando sentiu uma tontura repentina. Ficou parada por um momento, com a mão apoiada na porta do armário, esperando passar. Passou. Mas demorou mais do que deveria. Ela se levantou devagar, foi até a pia, abriu a torneira e molhou o rosto. Respirou fundo. Olhou para o espelho pequeno que ficava pendurado do lado da janela da cozinha e viu uma mulher que parecia mais cansada do que era para estar. Giovanni havia ligado mais cedo. Ela havia atendido sorrindo, dito que estava tudo bem, que estava descansando, que não tinha nada com que se preocupar. A voz havia saído firme, convincente. Ela era boa nisso. Boa demais. O que tornava tudo mais difícil era o jeito que Rebeca fazia. Não era aos gritos. Não havia xingamento, não havia ameaça. Era pior, era o tom. Aquele tom de quem fala com alguém que não merece explicação. De quem dá ordem sem precisar justificar. De quem olha para outra pessoa e não enxerga um ser humano ali, enxerga um inconveniente que precisa ser administrado. Quando Dona Marta demorava um pouco mais para terminar algo, Rebeca aparecia na porta com os braços cruzados. Já terminou? Sem interesse genuíno. Sem paciência. Como quem pergunta o horário pro relógio. E quando Dona Marta errava alguma coisa, deixava uma marca no vidro da janela, dobrava um lençol de um jeito que Rebeca não gostava, esquecia de um detalhe qualquer. A reação era uma ironia fina, cortante. Nossa! Que surpresa! Ou então um suspiro longo, teatral, como se aquele erro fosse mais um fardo que ela estava sendo obrigada a carregar. Dona Marta engolia. Sempre engolia. Mas o corpo não engolia junto. Na noite do quinto dia, ela ficou sentada na beira da cama por um longo tempo antes de dormir. As mãos no colo, os olhos no chão. Não estava chorando. Não era o tipo. Mas havia um peso nela que não era físico. Era aquele tipo de cansaço que vem de ser tratada como menos. De existir num espaço onde ninguém te vê. Ela pensou no filho. Pensou em como ele havia segurado as mãos dela antes de ir. Em como a voz dele havia tremido levemente quando pediu para ela ser bem cuidada. Giovanni não sabia. E ela não ia contar. Mas alguma coisa dentro dela, aquela parte antiga, resistente, que havia sobrevivido a coisas muito maiores, sussurrou baixinho que aquilo não ia ficar assim para sempre. Que a verdade, cedo ou tarde, sempre aparece. O problema é que antes de aparecer, as coisas iam piorar muito. O sexto dia amanheceu diferente. Não tinha vento. O céu estava daquele azul branqueado que só aparece quando o calor é sério. Não aquele calor de verão que passa, mas o tipo pesado, parado, que gruda na pele e não vai embora. Os pássaros que normalmente cantavam cedo estavam quietos. Os animais no pasto se moviam devagar, procurando sombra desde cedo. Dona Marta acordou já sentindo calor antes mesmo de abrir a janela. Tomou os remédios, bebeu 2 copos de água seguidos como o médico havia recomendado, e foi para a varanda dos fundos com chá. Mas até a varanda estava quente. A sombra do telhado não era suficiente para segurar aquele sol que parecia ter decidido se aproximar da terra. Ela voltou para dentro mais cedo do que o costume. Por volta das 10 da manhã, seu Antônio, o gerente da fazenda, um homem de 50 e poucos anos, calado e competente, bateu na porta da cozinha com o chapéu na mão e uma expressão preocupada. Rebeca foi atender. Dona Marta estava na sala. Dona Rebeca, a bomba d'água parou. Ele falou com respeito, mas sem rodeio. Não sei ainda se é elétrico ou mecânico, mas vai precisar de técnico para ver. Hoje não tem como resolver. Rebeca franziu a testa. E a reserva? Tá baixa. Essa semana o gado consumiu mais por causa do calor, sobrou pouca coisa pro uso da casa. Quanto tempo dura? Seu Antônio virou o chapéu nas mãos. Para as necessidades básicas, talvez até o fim do dia. Mas se quiser garantir água boa para cozinhar e para beber, o ideal seria buscar no rio ainda de manhã, que tá mais fresco. Rebeca ficou olhando para ele com aquela expressão de quem está calculando algo. E por que você não vai buscar? Eu vou ter que ir até a cidade buscar o técnico, senão a bomba não volta até amanhã. Se eu não for agora, não vai ter conserto nem amanhã cedo. Rebeca torceu a boca. Não respondeu de imediato.
Ficou olhando pro corredor, pensando. Seu Antônio esperou, chapéu na mão, sem pressa mas sem conforto. Tá bom. Pode ir, ela dispensou com um gesto leve da mão, como quem afasta uma mosca. Seu Antônio assentiu, agradeceu e saiu. A fazenda ficou mais silenciosa depois disso. Rebeca foi até a janela da sala e olhou para fora. O sol já estava forte, e o caminho que levava até o rio aparecia ao fundo, uma trilha de terra batida que descia por entre a vegetação por uns 400 metros, irregular, com pedras soltas e raízes que pontilhavam o chão. Ela conhecia aquele caminho. Havia percorrido uma vez com Giovanni, no começo do relacionamento, quando tudo ainda era passeio e romance. Naquele dia tinha sido diferente, havia brisa, era fim de tarde, e ela estava de mãos dadas com ele. Mas agora era diferente. O sol estava a pino. O chão estava seco e áspero. E ela estava de salto, bem, não de salto, mas de sandália fina, que era o que havia calçado naquela manhã sem pensar muito. Ela ficou parada na janela por um tempo. Depois foi até o corredor e chamou. Dona Marta. Dona Marta apareceu da sala com o passo lento de sempre. Pois não. Rebeca não olhou diretamente para ela. Continuou com os olhos na janela, como se o que estava prestes a dizer fosse simples demais para merecer atenção. A bomba quebrou. Precisa buscar água no rio. Dona Marta esperou um segundo. Tá. Eu aviso pro seu Antônio quando ele voltar. Ele foi para a cidade. Rebeca virou o rosto finalmente, mas não todo. Só o suficiente. Vai ter que ser agora. Dona Marta ficou quieta por um instante. Processando. Eu posso ir, ela disse devagar. Mas o caminho até o rio é longo, faz muito calor hoje, e com minha pressão. Eu sei que faz calor, Rebeca cortou, sem grosseria exagerada, mas sem nenhum espaço para negociação. Por isso é melhor ir agora do que esperar piorar. Dona Marta olhou para a janela. O sol lá fora era branco de tão forte. O caminho de terra estava completamente exposto. Ela tentou de novo, com a voz ainda mansa. Rebeca, eu tenho problema nos rins. O médico falou que não posso me expor ao calor assim, que não posso fazer esforço pesado. Se eu passar mal no caminho, você não vai passar mal por andar um pouco. A voz de Rebeca era firme, decidida, como quem encerra um assunto que não precisava ter começado. Dona Marta abriu a boca. Fechou. Havia um silêncio entre as duas que pesava mais do que o calor lá fora. Eu não posso ir nesse sol, Rebeca. Preciso que você entenda isso. É sério. Pela primeira vez em dias, Rebeca olhou diretamente para ela. Olhou de verdade, daquele jeito que não é para enxergar, mas para encerrar. Eu não vou andar nesse sol por causa disso. Disse com uma clareza que não deixava dúvida. Você vai. E virou as costas. Dona Marta ficou parada no corredor por um longo momento. O coração batia um pouco mais rápido do que deveria. Ela sentiu isso, aquele aviso que o corpo dá quando alguma coisa não está certa. Respirou fundo. Olhou para o fim do corredor, onde a porta dos fundos levava para o quintal, e além do quintal, para o caminho de terra que descia até o rio. Ela poderia ligar pro filho. Agora. Naquele instante. Mas Giovanni estava em reunião. Estava resolvendo algo importante. Ela não queria atrapalhar. Não queria parecer que não conseguia se virar. Então foi até a área de serviço. Pegou os 2 baldes de plástico que ficavam pendurados na parede. Colocou o chapéu de palha que usava no quintal. Abriu a porta dos fundos. O calor entrou de uma vez, como uma parede. Ela fechou os olhos por um segundo. E começou a caminhar. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e deixa seu like. No final desse vídeo quero que você responda essa pergunta. E se fosse sua mãe passando por essa situação, o que você faria? O caminho até o rio não era longo para quem estava bem. 400 metros, talvez um pouco mais. Em condições normais, uma pessoa saudável fazia aquilo em menos de 10 minutos, sem nem perceber. Era uma trilha simples, terra batida, vegetação dos 2 lados, o som da água aparecendo antes mesmo de chegar. Mas Dona Marta não estava em condições normais. E aquele dia não era um dia normal. O sol havia escalado rápido demais para o centro do céu, e o calor que batia no chão de terra seca subia em ondas que davam para ver. Aquela tremulação no ar que aparece quando a temperatura passa de qualquer limite razoável. Não havia vento.
Não havia sombra suficiente. A vegetação dos lados da trilha era baixa demais para proteger alguém que caminhava no meio. Dona Marta segurava os 2 baldes vazios, um em cada mão, e descia devagar, colocando um pé à frente do outro com cuidado. O chão irregular exigia atenção. As pedras soltas, as raízes que cruzavam a trilha, os buracos pequenos que o gado havia feito com o peso das patas. Qualquer descuido e ela poderia tropeçar. Ela sabia disso. Por isso ia devagar. Mas devagar, naquele calor, tinha um preço. Lá na casa, Rebeca havia voltado pro sofá. Pegou o tablet, colocou os fones de ouvido, cruzou as pernas no assento com a naturalidade de quem não tinha nenhuma preocupação pendente. Foi até a cozinha, abriu a geladeira, ainda havia água gelada suficiente para ela por enquanto, e voltou com o copo cheio. Sentou. Bebeu. Continuou o que estava assistindo. O sol lá fora não era problema dela. A uns 200 metros da casa, Dona Marta parou. Não porque quis. O corpo simplesmente pediu. Uma tontura leve, parecida com a que havia sentido na cozinha dias atrás, mas um pouco mais insistente dessa vez. Ela ficou parada no meio da trilha, os baldes no chão, as mãos nos joelhos, esperando passar. O calor pressionava de cima e de baixo ao mesmo tempo, do sol que batia nas costas e do chão que irradiava o calor acumulado. Ela tirou o chapéu, passou o punho da blusa na testa, respirou devagar. Contou até 10. A tontura cedeu. Ela pegou os baldes de novo e continuou. Não ia parar. Não era do tipo. Mas enquanto caminhava, um pensamento insistia. Voltava toda vez que ela tentava afastar. Um pensamento simples, quase ingênuo, que doía mais do que deveria. Ela sabia. Rebeca sabia da minha saúde. Giovanni contou para ela. E mesmo assim, Dona Marta não terminou o pensamento. Não servia para nada terminar. Continuou andando. O rio apareceu depois de mais alguns minutos. Um curso d'água limpo, não muito largo, que cortava a propriedade numa curva suave. A sombra das árvores na beira era a primeira coisa boa que ela havia sentido nos últimos 20 minutos. Ela desceu até a margem com cuidado, agachou devagar, os joelhos protestaram, e começou a encher os baldes. A água estava fria. Ela molhou as mãos, passou no rosto, no pescoço. Fechou os olhos por um segundo e ficou assim, com a água escorrendo pelo queixo, ouvindo o som do rio. Era bonito ali. Sempre havia sido. Ela e Giovanni tinham vindo até aquele rio juntos, pouco depois que ele havia comprado a fazenda. Ele havia tirado os sapatos e entrado na água até o joelho feito menino, rindo, chamando ela. Ela havia ficado na margem rindo também, com os pés na terra, achando que filho grande demais era a mesma coisa que filho pequeno. Aquela lembrança apareceu sem avisar e ficou por um momento. Depois ela fechou a torneira da memória, levantou os baldes cheios e começou a subir de volta. Foi aí que o peso apareceu de verdade. Balde vazio é uma coisa. Balde cheio d'água é outra completamente diferente. Cada um pesava mais de 10 quilos. Somados, eram mais de 20 quilos que ela precisava carregar pelos 400 metros de volta. Em subida, com o sol nas costas, com o chão irregular sob os pés. Dona Marta deu os primeiros passos e já sentiu a diferença. Os braços acusaram imediatamente. Os ombros, que já não tinham a força de antes, puxaram com o desconforto que ela conhecia bem, o tipo que começa suportável e vai crescendo devagar, passo a passo, até que não é mais suportável. Ela continuou. A pressão nos ouvidos aumentou um pouco. Ela notou. Reconheceu o sinal. Parou por um momento, pousou os baldes, respirou. Calma. Um passo de cada vez. Ela havia aprendido isso cedo na vida. Quando o problema é grande demais para resolver de uma vez, você divide. Um passo. Mais um passo. Só o próximo. Pegou os baldes de novo. Continuou subindo. A água escorria pelas bordas dos baldes a cada passo. O chão irregular não ajudava, e ela via aquilo com uma tristeza prática. Cada gota que caía no chão seco era um esforço desperdiçado. Mas não tinha como segurar melhor. As mãos já estavam dormentes pelo peso e pela posição. Ela estava na metade do caminho quando as pernas começaram a tremer. Não muito. Só um pouco. Mas ela sentiu. Parou de novo. Pousou os baldes. Dessa vez ficou parada por mais tempo, quase um minuto, olhando para o chão, esperando que o corpo se reorganizasse.
Lá no alto, a casa parecia entre as árvores. Parecia mais longe do que era. E então ela ouviu alguma coisa que fez o coração apertar de um jeito diferente. Uma risada. Vinda lá de cima. Ela ergueu os olhos devagar. E viu. Rebeca estava na varanda dos fundos. De pé, com uma taça na mão, olhando na direção da trilha. Olhando para ela. E rindo. Não era uma risada de nervoso. Não era constrangimento. Era genuína, aquele tipo de diversão que vem de achar algo engraçado de verdade. Dona Marta ficou parada, os baldes no chão, os braços doendo, o suor escorrendo, o sol nas costas. E pela primeira vez em dias, sentiu vontade de chorar. Não chorou. Pegou os baldes. E continuou subindo. Cada passo era uma negociação. Não com o caminho, não com o peso dos baldes, mas com o próprio corpo. Com aquela parte dela que já estava sinalizando, há alguns minutos, que o limite estava próximo. Dona Marta conhecia bem essa sensação. Havia sentido outras vezes na vida, em contextos diferentes, mas com o mesmo aviso, até aqui chegou. Não tem mais. Só que ela nunca havia obedecido a esse aviso facilmente. Continuou subindo. Os baldes pesavam diferente agora. No começo era um peso físico, concreto, 20 e poucos quilos divididos entre 2 braços. Mas depois de um certo ponto, o peso muda de natureza. Ele começa a ser sentido nos ombros, na nuca, na base da coluna, nos tornozelos. O corpo inteiro passa a carregar, não só as mãos. Ela parou pela terceira vez no meio da trilha. Pousou os baldes com cuidado, não jogou, não largou, porque sabia que se derramasse água teria que voltar, e voltar não era uma opção que o corpo dela aceitaria. Ficou parada, as mãos abertas ao lado do corpo, os dedos dormentes, tentando sentir algum alívio que demorava a vir. A tontura voltou. Dessa vez mais forte. Ela fechou os olhos. Apoiou a mão no tronco de uma árvore que ficava à beira da trilha, um angico velho, de casca grossa e raiz larga, e ficou assim por um momento. Só respirando. Só existindo. Lá em cima, a risada de Rebeca havia parado. Silêncio. Mas Dona Marta não estava pensando em Rebeca agora. Estava pensando em segurar o equilíbrio. Em não cair. Em chegar. Ela pensou no filho. Não de propósito. O pensamento simplesmente veio, como sempre vinha nos momentos difíceis. Giovanni pequeno, de uns 6 anos, caindo da bicicleta na frente de casa e levantando sem chorar porque ela havia dito uma vez que quem levanta rápido sente menos. Ela havia inventado aquilo na hora, sem saber se era verdade. Mas ele havia acreditado. E levantou. Agora era ela que precisava levantar. Abriu os olhos. A tontura havia diminuído um pouco. Não havia sumido, mas estava em segundo plano, administrável. Ela pegou os baldes. Continuou. O sol nas costas era constante e sem piedade. Ela sentia a blusa úmida colada na pele, o chapéu de palha que já não segurava mais o calor que vinha de todos os lados. O suor escorria pela lateral do rosto, pelo pescoço, misturando com algo que ela não queria reconhecer, mas que estava lá. A umidade diferente que vem dos olhos quando o corpo já não separa mais o esforço físico da emoção. Ela não estava chorando. Não exatamente. Era outra coisa. Era o tipo de coisa que acontece quando uma pessoa digna é colocada numa situação indigna e não tem como sair. Quando você faz o que precisa ser feito não porque quer, não porque é certo, mas porque não há mais opção. Porque alguém tomou sua escolha de você. Isso dói de um jeito que não tem nome. Dona Marta conhecia esse jeito. A uns 100 metros da casa, as pernas falharam de verdade. Não foi uma queda. Ela não caiu. Mas o joelho direito dobrou por uma fração de segundo, aquele tipo de falha muscular que avisa que o músculo chegou no limite, e ela precisou dar um passo rápido pro lado para não perder o equilíbrio. Os baldes balançaram. Um pouco de água derramou no chão seco e sumiu imediatamente, absorvido pela terra quente. Ela ficou parada, respirando fundo, o coração batendo mais rápido do que deveria. A pressão. Ela sabia que era a pressão oscilando. Sentia aquele zumbido baixo nos ouvidos que o médico havia dito para nunca ignorar. Se sentir isso, para tudo e descansa. Ela parou. Ficou parada por um bom tempo. Mas não descansou de verdade, porque descansar significava não chegar. E não chegar significava não ter água. Para ela, para os animais,
Pra casa. Pra Rebeca. Esse pensamento passou pela cabeça dela de um jeito que não era raiva. Era algo mais quieto, mais pesado. Ela estava ali, com o corpo no limite, carregando água para uma mulher que estava sentada numa varanda com uma taça na mão, rindo. Ela havia carregado coisas pesadas a vida toda, mas nunca havia se sentido tão pequena fazendo isso. Quando chegou ao quintal, os braços estavam tremendo visivelmente. Não eram tremores grandes, eram aquelas vibrações finas, involuntárias, que os músculos fazem quando foram usados além da conta. As mãos mal conseguiam fechar direito ao redor da alça dos baldes. Ela atravessou o quintal devagar. O chão estava plano ali, pelo menos. Mais fácil. A varanda dos fundos estava à sua frente. E Rebeca estava lá, ainda com a taça. Agora sentada numa das cadeiras de Vime, as pernas cruzadas, a postura relaxada de quem não havia feito nada o dia inteiro, porque de fato não havia. Ela observou Dona Marta atravessar o quintal sem se mover, sem se levantar, sem perguntar se precisava de ajuda. Só observou. E então, e isso foi o que nenhuma palavra conseguiria descrever direito, ela sorriu. Não um sorriso de alívio, não de gratidão. Era aquele sorriso torto, de canto de boca, que aparece quando alguém acha que está assistindo a algo ridículo. Ela levantou levemente a taça, como quem brinda, e riu. Uma risada curta, genuína, que ela nem tentou esconder. Dona Marta parou no meio do quintal. Os baldes ainda nas mãos. Os braços ainda tremendo. O suor ainda escorrendo. O zumbido ainda nos ouvidos. E olhou para Rebeca. Não com raiva. Com algo diferente. Com aquela tristeza funda, silenciosa, de quem percebe que não está diante de uma pessoa difícil, está diante de uma pessoa que simplesmente não enxerga o outro como gente. Ela não disse nada. Virou. Entrou pela porta dos fundos. Pousou os baldes no chão da área de serviço com cuidado que seus braços mal conseguiam sustentar. E então, finalmente, encostou as costas na parede. Fechou os olhos. E ficou ali, parada, em silêncio, enquanto o corpo tentava se lembrar como era não estar no limite. Do lado de fora, a risada de Rebeca havia parado. Mas o dano já estava feito. E o que nenhuma das duas sabia, naquele momento, era que havia um terceiro par de olhos que havia acabado de chegar. O carro havia entrado pela estrada de pedra sem fazer barulho. Não era a intenção de Giovanni chegar assim, em silêncio, sem avisar. Ele simplesmente havia acelerado o retorno sem pensar muito nos detalhes. A reunião havia terminado antes do previsto, o acordo havia sido fechado com menos resistência do que ele esperava, e a primeira coisa que havia feito ao sair da sala de conferência era pegar o celular e pesquisar o próximo voo de volta. Não havia ligado para avisar. Queria surpreender. Era para ser uma coisa boa. O motorista havia parado o carro perto da entrada principal, mas Giovanni havia dito que ia dar uma volta pelo terreno antes de entrar, um hábito antigo. Sempre que voltava de viagem, mesmo viagens curtas, ele gostava de andar um pouco pela fazenda antes de entrar na casa. Ver se estava tudo certo, respirar o ar do lugar, sentir que havia voltado de verdade. Foi por isso que ele estava do lado de fora quando viu. A primeira coisa que chamou a atenção foi o movimento no quintal. De longe, a figura parecia pequena, alguém atravessando o espaço aberto com passos lentos, carregando algo pesado nos dois lados do corpo. Giovanni semicerrou os olhos contra o sol. Tentou identificar. A silhueta era miúda, curvada. O chapéu de palha ele reconheceu antes de qualquer outra coisa. Havia comprado aquele chapéu para a mãe numa feira, 2 anos atrás. Ela usava sempre que precisava ficar no sol por mais de 5 minutos. Ele ficou parado. Olhou de novo. E então entendeu o que estava vendo. Dona Marta. Com 2 baldes. Vindo do caminho do rio. Sozinha. Com os braços tremendo visualmente, mesmo daquela distância. Com os passos de quem está usando o que sobrou de energia, não o que tem. Giovanni não se moveu por alguns segundos. Não porque estava paralisado, mas porque a mente levou um tempo para aceitar o que os olhos estavam mandando. Havia uma parte dele que continuava esperando encontrar outra explicação. Que era outra pessoa. Que havia algo que ele não estava entendendo direito. Mas era ela. Era Dona Marta. E então ele viu Rebeca. Ela estava na varanda dos fundos, exatamente como havia estado a maior parte do dia, sentada na cadeira de Vime,
as pernas cruzadas, a taça na mão. A postura era de quem não tinha pressa, não tinha preocupação, não tinha nenhum peso no mundo. Giovanni olhou para ela. Olhou para a mãe. Voltou para ela. E viu o sorriso. Viu o momento em que Rebeca levantou levemente a taça na direção de Dona Marta. Aquele gesto pequeno, casual, completamente despreocupado. E riu. Uma risada curta, genuína. Como quem assiste a algo engraçado. Giovanni sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Não era uma emoção que ele conhecia bem, porque raramente havia sentido naquela intensidade. Era uma mistura de coisas que não combinam, espanto, incredulidade, dor e uma raiva que não era quente. Era fria. Do tipo que não grita, que não explode imediatamente, que apenas solidifica. Ele ficou parado por mais alguns segundos. Depois começou a andar. Dona Marta havia entrado pela porta dos fundos sem perceber que o filho estava ali. Rebeca continuava na varanda, mexendo no celular agora, a taça pousada na mesinha ao lado. O momento havia passado para ela como qualquer outro, sem peso, sem significado. Ela não havia visto Giovanni chegar. Não havia ouvido o carro. Estava completamente despreocupada. Foi quando ouviu os passos na lateral da casa. Ergueu os olhos do celular. Giovanni estava parado na entrada da varanda. Ele não havia gritado. Não havia chamado. Estava simplesmente ali, de pé, com as malas ainda na mão. Nem havia tido tempo de deixar dentro da casa, olhando para ela com uma expressão que Rebeca nunca havia visto nele antes. Não era raiva visível. Era pior. Era o rosto de alguém que acabou de entender algo que não queria ter entendido. Rebeca sentiu alguma coisa apertar no estômago. Se levantou devagar. Amor. A voz saiu diferente do que ela pretendia. Menor. Você voltou? Giovanni não respondeu imediatamente. Continuou olhando para ela. Depois olhou para a taça na mesinha. Depois para o caminho do rio ao fundo, que ainda guardava as marcas dos passos na terra seca. Onde está minha mãe? A voz era baixa. Controlada demais. Rebeca apontou com leveza para dentro da casa. Ela entrou agora há pouco. Ela foi buscar. Eu sei o que ela foi buscar. Ele cortou. Sem gritar. Sem alterar muito o tom. Mas com um peso que fez Rebeca parar no meio da frase. Eu vi. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que havia existido naquela varanda até então. Rebeca abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Giovanni, eu posso explicar. Mas ele já havia virado as costas para ela. Ele entrou pela porta dos fundos com passadas largas e foi direto para a área de serviço, onde havia ouvido um barulho leve, o som dos baldes sendo pousados no chão. Dona Marta estava encostada na parede, os olhos fechados, respirando devagar. Ela não havia ouvido ele chegar. Estava apenas descansando, naquele silêncio particular de quem chegou no limite e precisa de um momento só para existir. Giovanni parou na entrada da área de serviço. Olhou para a mãe. Olhou para os baldes cheios d'água no chão. Olhou para os braços dela, ainda levemente trêmulos, visíveis mesmo com os olhos dela fechados. E foi aí que a raiva fria que havia sentido lá fora encontrou alguma coisa mais funda por baixo. Algo que não era raiva. Era culpa. Era aquele aperto específico de filho que percebe, tarde demais, que falhou em proteger quem mais amava. Mãe. A voz saiu baixa. Quase um sussurro. Dona Marta abriu os olhos devagar. Levou um segundo para focar. Para entender o que estava vendo. E quando reconheceu o filho ali, de pé, na entrada da área de serviço, com aquela expressão no rosto, não disse nada. Apenas olhou para ele. E foi nesse olhar que Giovanni leu tudo o que ela havia guardado por dias. Tudo o que ela havia engolido. Tudo o que havia suportado. Tudo o que havia carregado sozinha para não ser peso. Ele deu um passo para dentro da área de serviço. E pela primeira vez em muitos anos, foi o filho que precisou segurar o próprio choro. Giovanni ficou ali por alguns minutos. Só os dois. A área de serviço pequena, os baldes no chão, o barulho distante dos animais lá fora. Ele havia se abaixado na frente da mãe, não se sentado, se abaixado, de joelhos quase, do jeito que se faz quando se quer olhar alguém nos olhos sem que ela precise erguer o rosto. Dona Marta não havia chorado. Ele conhecia a mãe. Sabia que ela não chorava fácil. A vida havia ensinado que lágrima é gasto,
E ela sempre havia sido econômica com o que custava energia. Mas os olhos estavam vermelhos nas bordas, e havia uma exaustão no rosto dela que não era só física. Era aquele tipo de cansaço que vem de dentro, de lugar que remédio não alcança. Ele pegou as mãos dela com cuidado. Estavam frias, apesar do calor. Isso preocupou-o imediatamente. Como você tá? Ele perguntou. Baixo. Tô bem, ela respondeu. O reflexo automático de sempre. Mãe. Ela piscou. Olhou para ele de verdade dessa vez. Tô cansada, ela admitiu, com uma voz que era quase um alívio de dizer. Só cansada. Giovanni assentiu devagar. Não pressionou. Levantou, foi até a prateleira onde ficavam os remédios dela, verificou os horários, verificou quais havia tomado. Encheu um copo d'água, da água que ela mesma havia buscado no rio, e trouxe para ela. Ela bebeu sem reclamar. Ele ficou do lado, de pé, olhando pro chão, com uma expressão que ela nunca havia visto bem assim no filho. Uma mistura de coisas que ele ainda não havia organizado dentro de si mesmo. Você foi ao rio, ele disse. Não era pergunta. A bomba quebrou, ela respondeu com simplicidade. Precisava de água. E Rebeca? Dona Marta não respondeu imediatamente. Olhou pro copo nas mãos, girou levemente entre os dedos. Ela não podia ir, disse por fim. Com cuidado. Com aquela lealdade estranha que as pessoas simples têm, de não querer acusar, de querer acreditar que havia uma explicação razoável para tudo. Giovanni ficou olhando para ela por um momento longo. Eu vi, mãe. Dona Marta ergueu os olhos. Eu vi tudo, ele repetiu. A voz ainda controlada, mas com uma fissura pequena nela, daquelas que aparecem quando a emoção é grande demais para caber inteira na contenção. Ela não disse nada. Apenas o olhou. E naquele silêncio, sem palavras, sem explicações, algo passou entre os dois que só passa entre mãe e filho, o tipo de entendimento que não precisa de voz. Giovanni saiu da área de serviço alguns minutos depois. Atravessou a cozinha, passou pelo corredor, chegou à varanda dos fundos. Rebeca estava lá. Havia ficado. Ele havia imaginado que talvez ela tivesse se recolhido pro quarto, tentado ganhar tempo, organizado alguma versão dos fatos antes que ele chegasse até ela. Mas ela havia ficado na varanda, a taça agora ausente, possivelmente levada para dentro, como se aquele detalhe específico pudesse mudar alguma coisa. Ela estava de pé, os braços cruzados, uma postura que pretendia ser tranquila, mas que denunciava o contrário. Os dedos tamborilavam levemente no próprio braço. Os olhos foram direto para ele quando ele apareceu na porta. Giovanni, ela começou. Deixa eu falar primeiro. Ele disse aquilo com uma calma que era quase desconcertante. Não havia grito, não havia gesticulação. Havia apenas aquela firmeza de quem não precisa de volume para ser levado a sério. Rebeca fechou a boca. Ele entrou na varanda. Ficou a alguns passos dela. Olhou para ela por um momento antes de falar, não para intimidar, mas porque estava organizando, ainda, o que havia visto com o que estava sentindo, e o que estava sentindo com o que precisava dizer. Eu saí daqui há menos de uma semana. Ele começou. Pedi uma coisa só. Que você cuidasse dela. Rebeca abriu a boca. Ele levantou levemente a mão. Não foi um gesto brusco, foi só um sinal de que não havia terminado. Eu cheguei aqui e vi minha mãe. Com 66 anos. Com problema nos rins. Com pressão que não presta. Carregando 2 baldes cheios d'água, vindo do rio, sozinha, no meio do dia mais quente da semana. Ele fez uma pausa. E vi você sentada com uma taça na mão. Rindo. A palavra final saiu diferente das outras. Não mais alta. Só mais pesada. Rebeca descruzou os braços. Recruzou. Uma inquietação que ela tentou controlar e não conseguiu completamente. Giovanni, não foi bem assim. Eu vi. Rebeca. Ele repetiu aquilo pela terceira vez. Não como acusação. Como fato. Como algo que não tinha como ser desfeito ou reinterpretado. Ela inspirou fundo. Mudou de tática. Tá bem, eu errei. Eu devia ter ido buscar a água. Mas ela insistiu em ir. Eu tentei falar que... Para. Uma palavra. Baixa. Seca. Rebeca parou. Giovanni olhou para ela por um longo momento. Havia algo nos olhos dele que ela não havia visto antes. Não raiva, não mágoa.
Era distância. Aquele tipo de afastamento que não acontece de repente, mas que quando aparece já vem pronto, já vem inteiro, já vem sem volta. Você não tentou nada, ele disse. Eu conheço você. E agora entendo que não conhecia tanto quanto achava. Rebeca sentiu o estômago virar. O que você está querendo dizer? Giovanni não respondeu imediatamente. Olhou para o horizonte por um segundo, as montanhas ao fundo, o céu que havia começado a mudar de cor com o fim da tarde, a terra que ele havia comprado com suor de anos. Depois olhou de volta para ela. Tô querendo dizer que você riu da minha mãe. A voz estava firme, sem tremor. E eu vi. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os anteriores. Era o tipo de silêncio que não antecede uma discussão, que antecede uma decisão. Rebeca conhecia Giovanni há 18 meses. Havia aprendido, nesse tempo, a ler os sinais dele. Sabia quando ele estava irritado, mas controlável. Havia uma tensão nos ombros, um jeito de respirar mais curto. Sabia quando estava preocupado com negócios, ficava distante, mas presente, processando em silêncio. Sabia quando estava bem de verdade, relaxava a mandíbula, os olhos ficavam mais claros. Mas aquilo que via agora não era nenhum desses. Era algo que ela nunca havia encontrado nele. E justamente por isso, não sabia como lidar. Ela tentou o caminho que sempre havia funcionado: a racionalização. Organizar os fatos de um jeito que fizesse sentido, que abrisse espaço para outra interpretação, que deslocasse o peso de lugar. Giovanni, eu entendo que parece grave pelo que você viu, ela começou, com a voz mais calma que conseguiu montar. Mas você chegou num momento isolado, sem contexto. Essa semana foi difícil, a fazenda sem água, o seu Antônio fora, eu tendo que resolver tudo sozinha. Tudo sozinha. Ele repetiu as palavras dela devagar. Não com ironia. Com algo pior, com atenção real, como quem quer ter certeza de que ouviu direito. Rebeca continuou. Eu estava gerenciando uma situação complicada. Sua mãe quis ajudar, eu não pedi para ela ir. Você não pediu. De novo. O mesmo tom. O mesmo peso. Giovanni, para de repetir o que eu falo como se... Rebeca. Ele disse o nome dela de um jeito que a fez parar. Não foi gritado. Foi dito com uma firmeza tão completa que o nome sozinho funcionou como uma parede. Eu vi você rir. Não é interpretação. Não é contexto. Não é perspectiva. Eu vi com os meus olhos a minha mãe chegando sem forças, tremendo, e você com uma taça na mão, rindo dela. Ela abriu a boca. Ele não deu espaço. Ela tem problema nos rins. Tem pressão alta. O médico foi claro sobre esforço físico e calor. Você sabe disso porque eu te contei. Sentado nessa mesma varanda, antes de ir embora, eu te contei tudo e pedi para você cuidar dela. A voz havia subido um pouco. Não muito, mas o suficiente para mostrar que a contenção estava custando. E você mandou ela buscar água no rio. No dia mais quente da semana. Sozinha. Rebeca ficou em silêncio. Era a primeira vez, em toda aquela conversa, que ela não tinha resposta pronta. Giovanni virou e foi até a grade da varanda. Ficou de costas para ela por um momento, as mãos apoiadas no ferro, olhando pro quintal. Pro caminho que levava ao rio. Pras marcas no chão de terra seca que os passos da mãe haviam deixado. Quando falou de novo, a voz estava diferente. Mais baixa. Mais funda. Eu cresci vendo essa mulher se matar de trabalhar. Ele não estava falando só para Rebeca agora. Era quase como se estivesse falando em voz alta para si mesmo, organizando algo que havia ficado represado. Ela lavava a roupa dos outros com as mãos, no tanque, de madrugada, para eu ter o que comer. Ela andava quilômetros a pé para economizar passagem. Ela dormia pouco, comia pouco, reclamava nada. Ele parou. Respirou. Eu comprei essa fazenda para ela descansar. Para ela não precisar mais se esforçar por nada. Para ela só existir, sabe? Só sentar na varanda e existir em paz. Ele virou. Os olhos de Giovanni estavam vermelhos nas bordas. Ele não estava chorando, mas estava naquele lugar que fica logo antes, onde a emoção já transbordou para a superfície, mas ainda não encontrou saída. E eu saí por alguns dias. Alguns dias. Rebeca. E quando volto... Ele não terminou a frase. Não precisou.
Rebeca havia ficado parada durante tudo aquilo. Havia algo diferente acontecendo com ela também. Não arrependimento, não exatamente, mas uma consciência crescente de que o terreno havia mudado completamente sob os seus pés. Que a conversa havia saído do campo onde ela sabia se mover e entrado em algum lugar que ela não controlava. Ela tentou uma última vez. Giovanni, eu errei. Tô reconhecendo isso. Mas a gente pode conversar sobre isso com calma. Não precisa ser assim. Como você queria que fosse? Ele perguntou. Genuinamente. Sem agressividade. Me diz como você queria que eu reagisse ao que vi. Ela não respondeu. Você quer que eu finja que não vi? Que aceite uma explicação e a gente segue. Ele balançou a cabeça devagar. Não consigo fazer isso. Não consigo olhar para você agora e fingir que aquilo não aconteceu. Que você não fez aquilo. Eu não sou uma pessoa má, ela disse. E pela primeira vez havia algo diferente na voz dela. Uma rachadura pequena. Eu cometi um erro de julgamento, eu fui impaciente, mas eu não sou. Eu não tô te chamando de nada. Ele a interrompeu com cansaço. Tô te dizendo o que eu vi. E tô te dizendo o que aquilo significa para mim. Ele pegou as próprias malas, que ainda estavam pousadas na entrada da varanda onde havia largado quando chegou. As pegou com uma naturalidade que era quase mais dura do que qualquer gesto dramático. Você vai dormir no quarto de hóspedes essa noite. Amanhã a gente conversa sobre os próximos passos. Rebeca ficou olhando para ele. Próximos passos. Ela repetiu, como se as palavras não estivessem fazendo sentido completamente. Eu preciso cuidar da minha mãe agora. Ele disse aquilo com uma simplicidade absoluta. Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Como se tudo mais, o noivado, os planos, o futuro que haviam desenhado juntos, precisasse esperar, porque havia algo mais urgente, mais real, mais fundamental do que tudo aquilo. Ele entrou na casa sem olhar para trás. Rebeca ficou na varanda. Sozinha. Com o sol descendo devagar no horizonte, tingindo o céu de laranja sobre a fazenda que ela havia imaginado que um dia seria sua. E pela primeira vez desde que Giovanni havia saído dali dentro, o silêncio não era confortável. Era o tipo de silêncio que avisa que alguma coisa acabou. A noite na fazenda chegou devagar. O céu foi fechando do laranja pro roxo, do roxo pro azul escuro, até que as estrelas apareceram uma a uma sobre o campo aberto. O vento que havia faltado o dia inteiro voltou com a noite, leve, quase tímido, como se pedisse desculpas pela ausência. Giovanni passou a noite inteira no quarto da mãe. Não dormiu. Ficou sentado numa cadeira ao lado da cama dela, verificando a cada hora se a respiração estava regular, se ela estava bem coberta, se precisava de água. Dona Marta havia adormecido cedo, o corpo havia exigido isso, havia simplesmente desligado depois de tudo, mas mesmo dormindo parecia carregando algo. O rosto não estava completamente relaxado. Havia uma tensão pequena entre as sobrancelhas, daquelas que ficam mesmo quando a pessoa não está mais acordada para senti-la. Giovanni ficou olhando para ela por um longo tempo. Pensou na ligação que havia feito para a médica dela ainda de noite, uma profissional particular que atendia a família há anos. Ela havia orientado o que observar, quais sinais eram preocupantes, quando levar ao pronto-socorro. Por enquanto estava dentro do esperado, cansaço extremo, pressão levemente alterada, mas nada que exigisse emergência imediata. Repouso, hidratação, sem esforço nos dias seguintes. Ele havia anotado tudo num papel. Depois ficou olhando para o papel por um longo tempo. De manhã cedo, antes que Dona Marta acordasse, ele foi até o quarto de hóspedes. Bateu na porta. 2 batidas. Diretas. Rebeca abriu depois de alguns segundos. Havia dormido mal, isso estava claro. Os olhos um pouco inchados, os cabelos sem o cuidado de sempre. Ela estava de pijama, o que era um detalhe pequeno mas que Giovanni notou. Era a primeira vez que havia assim, sem a armadura habitual. Ela abriu a porta mais, sinalizando para ele entrar. Ele entrou. Ficou de pé. Não se sentou. Rebeca ficou do outro lado da cama, os braços cruzados, esperando. Eu passei a noite pensando. Ele começou. Sem preâmbulo. Não é só o que aconteceu ontem. Ela franziu levemente a testa. Enquanto eu ficava ali do lado da minha mãe, fui lembrando de coisas pequenas, que eu fui ignorando porque não queria ver, ou porque achei que estava interpretando errado. Ele parou por um momento.
O jeito que você respondia para ela quando eu estava por perto. O jeito diferente que ela ficava quando eu saía do cômodo. Os silêncios dela que eu nunca entendi direito. Rebeca abriu a boca. Eu não tô aqui para ouvir explicação, ele disse com calma. Tô aqui para ser honesto contigo porque acho que você merece isso. Ela fechou a boca. Eu errei também. Aquilo a surpreendeu. Ela não esperava. Eu vi os sinais e escolhi não ver. Eu queria que funcionasse de um jeito que claramente não estava funcionando, e preferi acreditar na versão mais fácil. Isso é culpa minha. Rebeca ficou em silêncio. Havia algo no rosto dela que era difícil de nomear. Não era alívio, não era gratidão pelo que ele havia admitido. Era algo mais parecido com o desconforto de quem percebe que a conversa não vai ter o desfecho que esperava. Giovanni, ela disse, devagar. A gente pode trabalhar isso. Posso conversar com sua mãe, posso pedir desculpa para ela. A gente pode. Rebeca. Ela parou. Ele olhou para ela com aquela expressão que já havia aparecido na varanda na noite anterior. Distância. Não crueldade. Não raiva. Distância real, genuína, do tipo que não é construída para machucar, mas que machuca justamente porque é verdadeira. Não é uma questão de desculpa. Ele disse. Desculpa para minha mãe. Tudo bem. Isso ela decide se aceita ou não. Mas o que mudou não tem conserto com desculpa. O que eu vi ontem me mostrou alguma coisa sobre você que eu não consigo desver. Não porque eu não queira. É que não consigo. Ela ficou olhando para ele. O anel, ele disse por fim. Uma palavra. Só essa. Rebeca ficou parada por um momento que pareceu mais longo do que foi. Depois foi até a mesinha ao lado da cama, abriu a gaveta e ficou olhando para o interior por alguns segundos antes de pegar o anel. Era lindo. Havia sempre sido lindo. Uma pedra central que captava qualquer luz e devolvia multiplicada. Ela o colocou na palma da mão. Ficou olhando. Depois estendeu pro Giovanni. Ele pegou. Fechou os dedos ao redor. Não olhou pro anel. Continuou olhando para ela. Eu vou pedir pro seu Antônio te ajudar com as malas. Ele disse. Você pode ficar hoje, terminar de organizar o que precisar. Amanhã de manhã o carro tá disponível. Rebeca assentiu. Um movimento pequeno, quase imperceptível. Giovanni foi até a porta. Parou antes de sair. Virou levemente. Eu não te odeio, ele disse. E aquilo era verdade. Era possível ouvir que era verdade. Mas tem coisas que não têm segundo chance. Não porque a pessoa é irrecuperável, mas porque algumas escolhas mostram onde o coração da pessoa tá de verdade. E o coração que ri do sofrimento da minha mãe. Ele não terminou. Não precisava. Saiu e fechou a porta com cuidado, sem bater, sem drama. O tipo de fechamento que é definitivo justamente porque é suave. Rebeca ficou sozinha no quarto de hóspedes. Olhou para a mão onde o anel havia estado por meses, que agora estava vazia, com apenas a marca leve deixada pelo metal. Ficou olhando para essa marca por um longo tempo. Lá fora, ela podia ouvir os passos de Giovanni pelo corredor, indo em direção ao quarto da mãe, indo cuidar de Dona Marta. E foi aí, naquele momento simples, naquele som de passos num corredor de madeira, que algo chegou nela de um jeito que não havia chegado antes. Não era arrependimento de ter feito o que fez. Era o arrependimento mais fundo. O de ter revelado quem era. Porque agora não havia mais máscara. E sem a máscara, havia sobrado muito menos do que ela imaginava. Na manhã seguinte, Rebeca foi embora. Sem cena. Sem choro no corredor, sem tentativa de última hora. Sem aquelas palavras que as pessoas às vezes usam quando querem deixar uma ferida antes de sair. Ela arrumou as malas com cuidado, chamou seu Antônio sem precisar que Giovanni pedisse, e saiu pela porta principal num horário em que a fazenda ainda estava acordando devagar. Giovanni estava no quarto da mãe quando ouviu o carro partir. Ficou parado por um momento, ouvindo o som do motor se afastando pela estrada de pedra. O mesmo som que havia feito alguns dias atrás, só que em direção contrária. Depois voltou a atenção para Dona Marta, que estava acordada, sentada na beira da cama, segurando o copo d'água com as duas mãos. Ela havia ouvido o carro também. Não disse nada sobre isso. Giovanni sentou ao lado dela. Por um tempo, ficaram os dois em silêncio, não o silêncio desconfortável de quem não tem o que dizer, mas o silêncio bom, de quem não precisa dizer nada para estar junto.
Foi ela que falou primeiro. Você tá bem? Perguntou. Com aquela voz mansa de sempre. Preocupada com ele. Mesmo depois de tudo. Giovanni olhou para a mãe e sentiu aquele aperto familiar no peito. Só que dessa vez era diferente. Não era culpa pura. Era algo mais complexo, com mais camadas. Oh, ele respondeu. Mas precisava te pedir desculpa. Dona Marta franziu a testa levemente. Por quê? Porque eu não vi, ele disse. Direto. Sem enfeite. Eu fiquei tão ocupado acreditando que estava tudo bem que não parei para realmente olhar. Eu te deixei aqui, pedi para ela cuidar de você, e não me certifiquei se isso estava acontecendo de verdade. Só acreditei porque queria acreditar. Dona Marta ficou em silêncio por um momento. Filho, ela disse, com aquela paciência que só as mães têm, aquela capacidade de ser gentil com quem ama mesmo quando não precisaria ser. Você não tinha como saber o que não te mostraram. Eu tinha como perceber, ele disse. Se eu tivesse prestado mais atenção. No seu silêncio, no jeito que você ficava quando ela entrava no cômodo. Eu vi essas coisas e escolhi não investigar. Ela olhou para ele por um momento longo, com aqueles olhos de café ralo que carregavam 66 anos de vida e sabiam muito mais do que diziam. Sabe o que eu aprendi? Ela disse por fim, vivendo o que vivi? Ele esperou. Que a gente vê o que tá pronto para ver. Você não estava pronto. Ela fez uma pausa pequena. Agora tá. Giovanni ficou olhando para a mãe. E havia algo naquilo, naquela simplicidade, naquela ausência completa de acusação, que chegou nele de um jeito que nenhuma briga, nenhuma discussão, nenhum confronto havia chegado. Ele abaixou a cabeça. E dessa vez chorou. Não muito. Não com solavancos ou drama. Foi aquele choro contido de homem que guardou coisa demais por tempo demais. Alguns segundos, algumas lágrimas, e depois o silêncio de volta. Dona Marta colocou a mão no ombro do filho e ficou assim, quieta, sem dizer que estava tudo bem, porque sabia que nem sempre está, e que às vezes o que a pessoa precisa não é de consolo, é de companhia. Nos dias que se seguiram, Giovanni ficou na fazenda. Cancelou reuniões. Remarcou compromissos. Avisou a equipe que estaria fora por alguns dias e que só entraria em contato se fosse urgente de verdade. Ficou com a mãe. Não de um jeito ansioso, não de um jeito culpado que precisava se redimir a todo custo. Ficou de um jeito simples. Café da manhã junto, varanda da tarde, conversa à noite. As coisas pequenas que haviam ficado em segundo plano por tempo demais. Descobriu, nesses dias, coisas que não sabia sobre a própria mãe. Que ela gostava de escutar rádio de manhã, não música, especificamente, mas aqueles programas de conversa, com locutor de voz grave e notícias da região. Que ela tinha o hábito de rezar antes de dormir com a janela entreaberta, porque dizia que a oração precisava ter por onde sair. Que ela nunca havia gostado de café forte, mas tomava do jeito que ele preparava porque não queria dar trabalho pedindo diferente. Essa última ele descobriu por acidente, quando preparou um café mais fraco uma manhã e ela tomou com uma expressão que ele reconheceu imediatamente, a expressão de quem finalmente está comendo o que queria. Mãe, desde quando você não gosta de café forte? Ela sorriu, um pouco envergonhada. Desde sempre. Por que nunca falou? Ah, filho. Ela deu de ombros com leveza. Você fazia com tanto carinho. Giovanni ficou olhando para ela. E riu. Um riso verdadeiro, daqueles que sobem do fundo, que chegam sem aviso. Dona Marta riu junto. E por um momento, a fazenda inteira pareceu respirar diferente. Numa tarde, sentados na varanda dos fundos, a cadeira de palha almofadada dela, o banco de madeira dele, Giovanni ficou olhando para o caminho que levava ao rio. Pensou em tudo o que havia acontecido. No que havia visto ao chegar. No que havia escolhido fazer. No que havia perdido e no que havia, sem perceber, reencontrado. A riqueza havia sido construída com trabalho. Isso ele sempre soube. Mas havia algo que nenhum trabalho compra, e que ele havia quase deixado escapar sem perceber o valor. Presença. Não o dinheiro que garante conforto, não a fazenda que garante o descanso dela. Mas ele. Ali. Do lado. Dona Marta, como se lesse o pensamento, olhou para ele de lado. Tá pensando em quê? Em você, ele respondeu, simples. Ela sorriu. Olhou de volta pro horizonte. Eu tô aqui, ela disse. Como se fosse suficiente. E era.
Giovanni aprendeu naqueles dias que o maior erro que um homem pode cometer não é trabalhar demais, não é se perder nos números e nos contratos e nas metas. O maior erro é deixar de ver o que realmente importa enquanto corre atrás do que pensa que importa. A fazenda continuava linda. O sol continuava nascendo sobre as montanhas. Os animais continuavam no pasto, a terra continuava produzindo, os negócios continuavam andando. Mas agora havia algo diferente na varanda dos fundos. 2 copos. 2 cafés, um forte, um fraco. 2 pessoas em silêncio. E uma chama miúda, teimosa, nos olhos de Dona Marta. Ainda acesa. Se você gostou dessa história, então deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com alguém que você ama.